Gente, eu estou muito feliz aí pela repercussão das duas primeiras aulas. Muitas pessoas assistindo pelo Face, outros assistindo pelo YouTube, né? Mas recebi, eu acho que uns 14 ou 15 e-mails, mais ou menos. E graças a Deus todos eles elogiando, ainda bem, né? Só quero destacar o e-mail aí do Maurício, não vou dar o nome todo, né? E da Luana, da Luana, que eles, além de me fizeram alguns elogios, muito obrigado, mas também fizeram duas críticas iguais. Eles falaram que eu falei pouco sobre provas. E realmente, provas é um assunto, sabe, Luana e Maurício, é um tema eminentemente processual. E não é assim exatamente o que nós estamos propondo. Mas, aí eu fui assistir a aula de novo, passei, dei uma olhada e observei que vocês têm razão, que embora não seja a nossa matéria aqui, processo civil e nem processo penal, cabe dar uma, sabe, um toquezinho a mais, aquela coisa que, né, para não deixar meio que aberto. Realmente você tem razão. Então o que eu vou fazer? Toda vez que eu receber e-mails fazendo tipo de críticas, e aí então o que eu faço? Eu faço uma aula de reforço. Essa aula de reforço vou chamar assim, uma aula de complementação, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre provas, tá? Para poder atender aí o Maurício, a Luana, né? Obrigado pelo também os elogios que vocês também fizeram, a todos também. Bem, aí eu sou obrigado a outra vez apresentar aquele negócio que já tive crítica. Eu juro que eu vou escrever direitinho, bonitinho, tá? Para a próxima aula eu escrevo, tá? Para vocês mandarem pra gente, tá? Mandarem aí a críticas, sugestões, tá bom? O meu e-mail, Dr. Silas Melo, dr, né? drsilasmelo@gmail.com, e o Facebook, Silas Melo Melo. Então estamos aí na terceira aulinha, né? Onde nós vamos fazer um reforço sobre provas. Tá legal, Maurício? Beleza, Luciana? Luana? Beleza, muito bem. Muito bem. Como eu falo, né? Eu gosto de conversar. Sempre que eu dei aula, eu converso. Eu não gosto de fazer um discurso dando uma impressão que eu sei tudo, sou um deus daquilo. Não, não sou. Estou aqui com meus livros, meus códigos, para nós conversarmos um pouquinho mais sobre provas, sem entrar em detalhes processuais, que não é o nosso caso aqui. Então, o que ficou realmente certo é que as provas servem para o convencimento do juiz. Ponto. E esse convencimento a respeito de fatos. Eu tenho a impressão que eu poderia complementar fatos jurídicos, né? Bem, eu estou fazendo uma crítica a essa questão de convencimento de juiz. Eu sei, eu não consigo concordar muito com esses artigos não, mas pelo amor de Deus, só o meu parecer, tá? O juiz tem que ter um certo convencimento dentro da razoabilidade e proporcionalidade, vamos chamar assim, vamos chamar da razoabilidade. Há limites para ele ter essa discricionalidade, vamos chamar assim, de aceitar ou não a prova pericial. Eu não vejo competência alguma em juiz algum para simplesmente dizer, olha, essa prova pericial eu não aceito. Ele tem que aceitar. Porque se é o perito oficial, se o perito tem a responsabilidade dele pelo que ele escreve, então eu não posso entender que o juiz não aceite. Ele não tem competência para aceitar. Ele não tem competência técnica, não processual, técnica. Ele não sabe nada de tanatologia. Ele não sabe nada de asfixiologia.
Ele não sabe nada, nada, nada de anatomia. Ele não sabe nada de nada do que tange a medicina legal. Então, eu acho que no que tange a medicina legal, essa discricionalidade tem que ser muito relativa. Muito relativa. Mas, caiu na prova, tem que dizer o quê? Que ele pode não aceitar a perícia. Mas, nesse caso, fazer o quê? Ele dá a perícia? Não. Convoca um novo perito. Tá bom? Até que ele fique satisfeito. Bem. Eu gosto muito de dois autores, tá? Não sei se eu cheguei a falar para você da outra vez. Eu gosto do Alexandre Câmara, né? Faço o curso de processo civil, faço pós-graduação com ele. Eu acho muito bom o livro dele. Se eu não gostasse dele, eu ia fazer pós-graduação com ele, né? Lógico. Então eu gosto do Alexandre Freitas Câmara, acho excelente. Quando está a falar sobre provas em processo penal, eu gosto do Nestor Távora. Eu acho que o Nestor Távora é, para mim, o grande livro de processo penal. Existem outros? Claro que existem, cara. Claro que existem, né? Mas é que esse é o que eu gosto. Dá licença. O que eu gosto é ele. Muito bem, mas existem outros, é muito bom. Badaró. Badaró é muito bom. O Badaró é excelente também. Fora os outros clássicos, né? Lute e tal, isso aqui. Mas eu gosto mesmo é do Alexandre Freitas Câmara, no processo civil, e no Nestor Távora, no processo penal. Então eu vou me reportar a eles, tá bom? O Alexandre Câmara, quando você fala de provas em níveis de processo civil, ele chama isso tudo de um direito probatório. É como se ele tivesse criado um novo direito. Então, direito civil, penal, tem um direito probatório. Porque é uma matéria muito bacana, né? Então, ele isola um pouco isso do contexto do processo civil. Depois que ele isola, aí ele introduz ao processual. Muito interessante essa colocação do Alexandre Freitas Câmara. Então, ele divide o direito probatório, ele divide assim, ó, em teoria geral da prova e as provas em espécie. Que nem recurso, lembra? Recursos. Teoria geral dos recursos e o recurso em espécie. Né? Teoria geral probatório, ele fala, divide em teoria geral, desculpa, o direito probatório, ele divide em teoria geral da prova e provas em espécie. E essas provas em espécie, né, o que nos interessa, e a gente sai agora do civil, entra no penal, né, o que nos interessa mesmo são as provas periciais. Exame de corpo de delito, laudos periciais, necrópsias, né, exames clínicos do perito, né, porque toda vez que você fala em medicina legal, começa a pensar no cara morto, né, tem que pensar no cara vivo também, né, das brigas de rua, tal, etc. Então, tem que fazer esse exame de corpo de delito no vivo também, não só no morto. Pois bem, queridos, o que a gente passa a falar agora é sobre uma divisão que o Alexandre Câmara faz em relação a provas. Ele divide as provas quanto ao fato em si, né? E ele não define se é um fato jurídico, se é um fato natural, lato sensu, stricto sensu, fala fato. Então, ele diz que podem ser divididos as provas em provas diretas e provas indiretas, né? É claro que a prova indireta é uma prova presuntiva, né? Através de uma avaliação, eu cheguei a outra conclusão, e essa conclusão pode ser uma prova, né? Essas são as chamadas provas indiretas, são provas que ele chama mesmo de presumidas. E as provas diretas são óbvias, aquelas apresentadas aos olhos, né? Aquelas que são objeto direto da questão.
Essa divisão que ele chama, além de prova direta e indireta, né, é quanto ao sujeito da prova. Então, se é o sujeito, pode ser pessoas ou pode ser coisas. Daí ser uma prova pessoal ou uma prova real. Quando você fala de provas pessoais, nós estamos falando de quê? Estamos falando de testemunhas, não é verdade? A principal prova pessoal que nós temos é testemunha, né? As provas reais, evidentemente, que são aquelas que não são pessoais, coisas e documentos. Alexandre Câmara ainda divide aí quanto a objeto. O mesmo aí ele volta. O objeto, qual é a pessoa? Uma pessoa, então testemunhal, né? É uma afirmação oral. Ele fala quanto objeto documentos, né? É fácil, são afirmações escritas, né? Ou gravadas. Esse gravadas que é interessante, né? É uma prova documental. E a prova material. E a prova material seriam as perícias e as inspeções judiciais. O Alexandre Câmara ainda divide as provas, classifica as provas quanto à sua preparação. Aí isso aí é fácil, isso é mole. Chama de causal e pré-constituídas, né? A prova pré-constituída é aquela que você pega e anexa na petição inicial e apresenta. Ou aquelas que você anexa e traz junto com a contestação, né? Por que isso? Porque a prova pré-constituída é aquela que você, quando entra em juízo para peticionar no seu polo ativo, ou quando você está em juízo agora, porque foi citado para apresentar uma resposta, uma reconvenção ou uma resposta à petição, uma contestação, né? Você tem que trazer provas de fatos passados. Então, essas provas vêm pré-constituídas. E a prova causal são aquelas provas que você é obrigado a apresentar e formular no transcurso do processo. Sei lá qual é a grande importância disso. Prova é prova, né? Prova é um instrumento pelo qual você entra lá no fundo da escuridão e faz subir o fato jurídico. Se lembra? Quer dizer, qualquer mecanismo de prova são formas de você apresentar em juízo ou para o juízo, né, a realidade do fato. E quando surgiu o fato, está provada as coisas. A verdade surgiu. E se surgiu a verdade, você pode esperar a decisão do juiz do tribunal. Prova serve para isso. Para você dizer à jurisdição, olha só. Dizer ao juiz, olha só, está aí a prova, está aí o fato. Pode decidir. Se você não apresentar essa prova, o juiz não pode decidir. Entendeu? Beleza. Muito bem. Aí vem uma questão importante, que é a questão dos documentos. Aí fica aquela coisa meio que é documento, que é documento. O documento em nível penal, ele é tirado do artigo 232 do Código de Processo Penal. 232 do Código de Processo Penal. Vamos abrir lá. 232. Fala dos documentos.
O artigo 231 diz assim: salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Aí você já disse a questão temporal, né? Os documentos podem ser apresentados em qualquer fase do processo. Número 232 diz assim: consideram-se documentos, vem o conceito de documento, muito fraco, mas está aqui. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, sejam eles públicos ou sejam eles particulares. A fotografia do documento devidamente autenticada se dará o mesmo valor do original, quer dizer, você fotografa, autenticou, é documento também. Se você for ver uma definição que é muito utilizada hoje no direito penal sobre documentos, é aplicado duas teorias. A primeira teoria ampla. Teoria ampla. O que é a teoria ampla? Teoria ampliativa, né? Ou seja, quase tudo é documento, ainda que não seja escrito. Um rádio, um lápis, uma caneta, um telefone celular, sei lá, quebrado, tudo é documento. É ampliativo. Mas tem-se, e aí se você for ver agora aqui, quer ver? Se você for ver o que fala o Nestor Távora de documentos, ele diz assim: na concepção restrita dada pelo caput 232, esse que nós lemos agora, consideram-se documentos quaisquer escritos, qualquer instrumento, qualquer papel, seja ele público ou particular. Já na concepção ampla, ele está falando agora dessa teoria ampla, né, que é a atual, ele diz que a ampla é atual. Atual, em face da interpretação progressiva da lei, eu digo uma progressão, não é uma interpretação progressiva, que quer dizer que uma interpretação extensiva, né? Considera-se documento qualquer objeto representativo de um fato ou um ato relevante. Então veja que o Nestor Távora coloca no livro dele aqui, que é uma interpretação que diz que é atual. Para ele, a interpretação atual do que seja um documento é a teoria ampliativa ou ampla, né? Quase tudo é documento, ainda que não seja escrito. Então, uma banana é um documento, uma caixinha é documento, uma caneta é um documento, né? Eu diria que isso serve para documentar, mas que isso seja um documento, eu não sei, mas é isso aí. Mas hoje a teoria é mais aceita, inclusive pelo STJ, é essa que se deve responder na prova, é a teoria estrita, do direito penal, estrita, ou a teoria formalista, que é a majoritária. Como é que ela é? Tem que ter 4 requisitos, anota aí, 4 requisitos para ser documento no direito penal. É a teoria estrita, 4 requisitos. O primeiro requisito é que tem que ser escrito. Então altamente restritivo, né? Para ele, documento é escrito. Segundo, nesse documento tem que ser identificado o autor. Não pode ser um documento escrito sem que se saiba quem escreveu. Tem que ter autoria. O terceiro requisito é que haja uma relevância jurídica. E o quarto, que tenha um valor probatório. O que está escrito tem condições de provar o conteúdo por meios próprios. A prova ela está no documento, sem necessidade de outras provas. Ela se basta.
É um documento que em si mesmo tem valor probatório, relevância jurídica, tem um autor determinado, está escrito e ela em si já provou alguma coisa. Ela não precisa de uma complementação. Ela se basta. Mas se você for analisar aí essa questão da teoria estrita de documentos, né, a gente tem que questionar algumas coisas. Por exemplo, escrito em quê? Um documento escrito pode ser símbolos, pode ser em braille, pode ser em gráficos enigmáticos, que você teria que interpretar o que está escrito. Porque se você for ver aqueles filmes daquela era passada, ver aqueles desenhos dos egípcios e tal, né? Aquilo é escrito, né? Se tivesse numa papel, fosse uma pedra laminada, aqueles desenhos, não seria um documento aquilo? Então, por isso que essa teoria estrita pode ser estrita, mas dá uma relaxadinha, porque tem coisas que tem que ser como documentos, né? Então, basicamente, tem que ser escrito, tem que ter identificação e relevância jurídica. O que é uma relevância jurídica, né? Qual é o limite do que é relevante e o que não é relevante juridicamente, né? Eu busquei, eu não consegui nenhuma explicação para isso. O que é relevância jurídica? É aquilo que tem interesse de agir? Né? O que é ser relevância jurídica? Mas, de qualquer maneira, se você cair na prova aí, você vai escrever essa aí. Ó. Tem duas teorias. A ampla, ou ampliativa, tudo é documento. E a restritiva, só aquelas que tiverem escritos, identificado o autor, tem a relevância jurídica e o valor probatório. Temos aí algumas observações que você tem que colocar no teu papel aí, que é muito interessante. Documento escrito a lápis tem valor probatório? Não. Se o perito legista fizer um laudo a lápis, tem valor? Não tem. Não tem. Se o perito apresentar uma fotocópia daquilo que ele fez o laudo, serve? Só se estiver autenticado. Se eu fotografar o laudo pericial pelo meu WhatsApp, né? E apresentar, mandar isso por celular para alguém, sei lá, é valor probatório? Presuntivo. Probatório não. Agora, é interessante a questão da petição, né? A petição inicial. É o papel, não é o papel? Está assinado? Tá. Petição inicial é documento? Petição inicial não é documento. Tem um valor de alegação. Está alegando. Por quê? Porque, na verdade, quando você lê uma petição inicial, aí tem o interesse de quem está escrevendo. É uma simples alegação. Ele está alegando alguma coisa. Mas não pode provar nada. Porque esse documento tem que ser levado em contraditório. Não é verdade? Esse documento não, essa petição inicial tem que ser levada em contraditório. Não é um documento. Não é. E o documento pode ser público ou pode ser privado. Isso aí todo mundo sabe, não é isso? Elemento público é feito por um servidor público no desempenho de suas funções. O testamento. O testamento é documento público. O testamento privado é documento público? Ele é um documento público por equiparação. Se você for ver aqui no Código Penal 297, quer ver? Código Penal 297. No seu parágrafo 2º. No caput do 297 fala assim, é o crime de falsificação, né? De documento público. Falsificar no todo ou em parte documento público
ou alterar documento público verdadeiro. Isso é crime de falsificação de documento público. No parágrafo 2º, ele fala assim: para os efeitos penais, então isso aqui é fundamental, para efeito penal, não civil. Para efeito penal, equipara-se a documento público emanado por entidade paraestatal, paraestatais, título ao portador, o título transmissível por endosso, nota promissória, cheque, ações de sociedade comercial, livros mercantis. E olha o final: testamento particular. Essa é uma boa questão, né? Então veja que o testamento particular é documento público por equiparação. Títulos ao portador, cheque, né? Nota promissória, por exemplo, ela pode ser feita por endosso, né? Aliás, é bom lembrar vamos dar uma recordadinha rápida, a diferença: o avalista, o aval, né? O aval e o endosso, né? O aval pega um cheque, o aval, nota promissória. O aval eu digo, eu garanto, eu avalio, eu avalizo. Aval é uma garantia. E o endosso? O endosso é uma transmissão de titularidade. Endossar é transferir essa titularidade, tá? Agora, duplicatas, aquele livro de registro de duplicatas, esse livro de registro de duplicatas não é documento público, é privado. Tá bem? O que eu me lembrei para falar, mais ou menos é isso aí. Bom, lembrou aqui o Nestor Rocha, o Nestor Távora, né? Por isso que eu vi que da outra vez chamei de Rocha o tempo todo, coitado do Nestor. É porque eu tinha escrito Rocha, não sei porquê. Então, o Nestor Távora fala sobre a teoria das provas ilícitas. E lendo alguns capítulos, grande o livro dele em relação a isso, muito legal, vale a pena você ler. Algumas coisas que eu gravei foi isso, eu vou falar para vocês. É a questão da árvore envenenada, né? São provas obtidas de maneira ilícita. Se eu conseguir essa prova, mas ela foi através de um furto, eu furtei a prova, porque ela é prova ilícita. Se a partir daqui surgir outras provas, também serão ilícitas, porque esta é uma árvore envenenada. Os frutos serão envenenados. Então, provas ilícitas geram frutos ilícitos. Se a prova for independente, não se contamina. Porque se eu adquirir uma prova ilícita, mas daqui surge alguma coisa, mas era absolutamente independente disso, não surgiria de outras formas, ou surgiu de outros mecanismos, ou poderia ter surgido, ela é independente, ela é autônoma em relação a essa prova ilícita. Então, esta prova não contamina e não se contamina, ela é válida. Finalmente, também sobre a descoberta inevitável. É uma teoria interessante que eu não vi em outro livro, mas também não pesquisei muito. A teoria da descoberta inevitável. Quer dizer, eu teria essa prova inevitavelmente, independentemente de eu ter colhido ela ou não de forma ilícita. Se ela for inevitável, se a descoberta for inevitável, ela será lícita. Tem mais uma coisa aqui que é da boa-fé, e isso aí que é mais interessante. Talvez se fosse ter alguma coisa na prova, seria da boa-fé, né? Prova ilícita adquirida de boa-fé, né? Adquirida de boa-fé. E aí, ó, a prova continua sendo ilícita do mesmo jeito, ainda que adquirida de boa-fé.
Tá? Ai, ai. Muito bem. O Nestor Távora classifica as provas no direito penal, processual penal, quanto ao objeto, direta e indiretas, da mesma maneira que no civil com Alexandre de Câmara, entendeu? Aquela prova direta que é objeto fruto direto e aquele objeto indireto, que é a prova indireta feita por presunção, né? Mas com toda a certeza de que essa prova prova, a prova que prova, ainda que seja indireta. Achei interessante também, lendo o livro do Nestor Távora, a questão da classificação quanto ao efeito da prova, né? Se o efeito que ele chama de certeza plena, ela gera uma condenação ou uma absolvição. Se eu tenho uma prova e ela me gera uma certeza absoluta, eu posso condenar, eu posso absolver. Agora, se ela gera apenas um indício de veracidade, ela geraria uma cautelar. Concorda? Que o grau de cognição trazido pela prova, eu estou vendo a prova pericial, médico-legal. Se a prova médico-legal que traz apenas uma eu acho que tudo leva a crer que sim. Quando essa cognição não é exaura, ela não exaure todo a cognição, o juiz poderá apenas permitir e sentenciar, no caso, uma cautelar, né? Poderia ser uma antecipatória? Não, porque quando eu tenho um laudo pericial que me dá apenas uma probabilidade de veracidade, eu posso dar uma cautelar. Acautela isso, guarda isso, para que o processo não seja ineficaz. Mas se eu tenho uma certeza, eu posso antecipar a tutela. Tá? Quanto à forma, ele iguala muito, que diz testemunhal, documental e material. É a mesma coisa que o Alexandre de Câmara coloca, né? Testemunhal pessoal, documental é documento e material, perícias em gerais. Porque a perícia, ela corporifica o fato. Corporifica o fato. Quer dizer, quando ele usou o termo corporificar o fato, eu usei o termo expor o fato, que é uma forma de se apresentar, ganhar corpo, né? Mas dessas classificações, eu acho legal você pensar na questão do efeito pleno ou do efeito indiciário. Se o efeito da prova pericial é pleno, eu estou pronto para dar sentença. Se a prova pericial ela é apenas indiciária, ou seja, ela traz indícios de possibilidade, eu estará pronto para receber uma cautelar. Cuidado, não antecipatória, cautelar. Porque a antecipatória você teria que ter um grau de cognicidade bem mais aprofundado, quase pleno. Bom, aí ele fala das provas ilícitas. O que eu queria só chamar a atenção é que ele chama, o Nestor chama de prova ilícita aquelas que agridem o direito material e chama de provas ilegítimas aquelas que violam
o processo. E as irregularidades, e as irregulares, aí que Paulo Rangel, Paulo, se não fala, não, é Paulo Rangel. Paulo Rangel, ele traz o terceiro, das irregulares. Então, fala ilegítimas, que agredem o processo, ilícitas, que agredem o direito material, e o Paulo Rangel traz aí outro, irregular, que são aquelas que são lícitas, mas formalmente irregulares. Tá. Esquece, né? De repente a banca gosta de Paulo Rangel. Como é que classifica aí as provas, tal? Aí você diz, as ilícitas agredem o direito material, as ilegítimas agredem o direito processual, e as irregulares são aquelas que são lícitas, porém formalmente irregulares, aquelas que se formam de maneira irregular. Tá? Muito bem. Ok, então, gente, então deu uma aprofundadazinha, deu um debatezinho, né, melhor sobre provas. Espero que eu, Maurício e a Luana, de alguma maneira, tenha recebido estímulo suficiente para estudar, né? Dei os livros legais para ler, Alexandre de Câmara e Nestor Távora, né? E esses debatezinhos aí principais, que é a questão do documento, né? Isso é importante. Beleza? Ficamos por aqui. Vou preparar agora as aulas dos documentos médico-legais para a gente poder debater de maneira mais aprofundada quais seriam os documentos médicos legais. Lembra que é a notificação, atestado, prontuário, relatório, parecer, depoimento oral. E aí então a gente entra depois, o que eu vou fazer? Vai ser laudos cadavéricos, tá? A gente vai começar. Laudos cadavéricos, exame de estupro, de aborto, né? Já vamos começar agora efetivamente entrar na medicina legal propriamente dito, tá bom? Então até lá, gente. Um abraço.